Irmãos, vamos recomeçar agora com o quarto mandamento e vamos ver se a gente consegue cobrir o quarto e pelo menos os princípios do quinto mandamento nessa segunda hora, tá? E aí amanhã a gente tem 5 para andar. Como é que faz? Não sei, mas Deus podia ter escrito 6 mandamentos só, né? Aí dava 3 dias, dava certo, mas foi 10, então. Muito bem, queridos. O quarto mandamento é certamente na nossa cultura um dos mais controversos, difícil de lidar, não é algo para o qual a gente consiga fáceis e prontas respostas, não é. Então eu não tenho nenhuma presunção de que eu vou dar todas as respostas que você gostaria aqui, e acho que ninguém é capaz de dar todas as respostas. Nós precisamos, obviamente, meditar, pensar, refletir, para poder tentar entender e aplicar da melhor forma possível. Quinto mandamento em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor Jeová teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou, que guardasse o dia de sábado. Eu venho tentando mostrar para vocês que os 4 primeiros mandamentos, e esse é o último então dessa primeira sequência, na primeira tábua da lei, eles são sobre a exclusividade da pessoa de Deus, da adoração a Deus, do nome de Deus e agora do tempo para Deus. Quais são as posições mais comuns hoje com relação ao sábado ou ao Shabat? A mais comum, eu, pastor, jovem, seminarista, crescendo no meio da comunidade dos crentes da minha época, do meu tempo, década de 80, 90, a moda no nosso meio naquela época é assim, todo dia é dia do Senhor. Se todo dia é dia do Senhor, então eu não preciso ter um dia específico. E esse pensamento, essa ideia, ela fez com que toda uma geração de crentes, já há muito tempo, banalizasse completamente o conceito do dia do Senhor. Isso, juntamente com outros fatores, criou no meio da igreja cristã, evangélica, no Brasil e no mundo em geral, uma classe, entre aspas, de crentes, entre aspas, chamados desigrejados. Porque na cabeça e na mentalidade dessas pessoas, não existe nada de especial e nada de exclusivo no culto público, na adoração e no descanso junto com o povo de Deus.
Então, para eles, não há necessidade nenhuma de quê? De igreja. Pensa um pouquinho comigo. Qual é a função principal da igreja? Vai lá, vocês são os teólogos. Para que é que a igreja existe? Hã? Não estou ouvindo as respostas, gente. Vocês estão tímidos. Hã? A igreja existe como a comunidade dos adoradores de Deus. E a maior, a mais relevante manifestação dessa vida acontece no culto público. E o culto público, ele acontece no dia, e aqui eu vou usar essa palavra cuidadosamente, convencionado para ela acontecer. A adoração que nós chamamos de corporativa. O corpo se reúne e de uma maneira singular Deus ministra a esse corpo. Através do quê? Através das orações comunitárias. A oração no culto público, ela é diferente da oração individual que eu faço. Através da leitura pública comunitária da palavra de Deus, da exposição dessa palavra, da ministração dos sacramentos. Essas coisas, elas acontecem no culto público, na reunião do povo de Deus. Pode existir exceção? Pode, lógico. Então, por exemplo, é comum em várias igrejas ter a prática de que pessoas que não podem tomar a ceia, que é a ministração de um sacramento, que um grupo de pessoas vá à casa dessas pessoas, porque elas não podem se locomover até a igreja, e o pastor ministra a ceia. Mas tem que ser um culto público. Só que aí as pessoas vão inventando moda, né? Eu já fui nos 2 casamentos em que o pastor serve a ceia, o sacramento da ceia, para os noivos. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido. Se você tem esse sonho, olha, eu queria tanto tomar, esqueça. É você dar o sacramento para 2 pessoas e excluir o resto da igreja inteirinha. Não existe isso. É antibíblico. É antibíblico. Mas a gente vai inventando, e ainda mais a indústria do casamento evangélico e não evangélico, né? Não tem limite, né? Cada casamento que eu vou é uma invenção nova, um negócio novo, uma firula nova. Né? Eu me lembro quando a noiva queria que eu entrasse no cortejo. Eu falei, não, irmã, pode deixar eu entrar na portinha do fundo mesmo e tal. Mas o culto público, ele foi sendo deixado de lado. Ou ele se tornou show em alguns casos, mas ele em muitos casos perdeu o sentido. E isso fez com que o dia do Shabat, esse dia que deve ser guardado, esse dia que deve ser lembrado, se tornasse uma coisa desimportante. E a nossa alma católico-romana acabou fazendo com a gente aquilo que a gente não deveria fazer. Tem muita coisa, né? Essa ideia de dar o sacramento no casamento, é porque na igreja católica o casamento é sacramento. No catolicismo, a missa pode ser qualquer dia. Aliás, eles fazem missa todos os dias, e a missa é sacramento, não é? Percebem como a gente vai imitando essas coisas e a gente vai perdendo o significado específico daquilo que a Escritura, que a palavra de Deus nos ensina a respeito de muitos assuntos. O que significa o Shabat? Primeira coisa, entenda uma coisa, dias da semana têm nome, certo? No caso nosso, nós temos um calendário que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto
dia e um sétimo dia, que no caso a gente não conta, né? Tinha que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima-feira e oitava e sétima, sexta e sétima, ok? Mas a gente muda esse nome seguindo outros calendários. Então a gente tem a palavra sábado, que qualifica o nosso último dia da semana, e nós temos o domingo, que é conhecido como o dia do Senhor, o Dominus Dei, é o que deveria ser para nós. Na Escritura, o sétimo dia é o dia do Shabat, que não é o número 7, mas é o Shabat. A Escritura diz que Deus fez o mundo em 6 dias, Êxodo 30, os céus e a terra, o mar, tudo que neles há. Ao sétimo dia, no último dia do fazer, descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em Deuteronômio, há uma razão diferente para esse Shabat. Ele diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus, que o teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou, guardasses o dia de sábado. Então, nós precisamos entender que o Shabat, ou a palavra Shabat, ela significa o descanso. Então Deus criou em 6 dias, no último dia, que por sequência era o sétimo, Deus descansou. Ora, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Deus não precisa descansar. Concorda comigo? Deus não precisa descansar. A ideia é que Deus cessou de fazer a obra comum que ele fazia, e agora ele vai passar ao homem também as suas atividades, aquilo que ele deveria fazer, e Deus está ali estabelecendo para nós, seres humanos, um padrão para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa adoração e, obviamente, também para o nosso descanso. E é interessante, todas as culturas ao redor do mundo seguem esse padrão. A Revolução Francesa, 1793, eles tentaram se livrar de tudo que lembrava o antigo Estado e a igreja, e eles resolveram mudar a semana para uma semana de 10 dias. Eles mudaram o padrão. Em vez de ser 6 dias e um dia de descanso, eles mudaram para 10 dias. Não durou muito, não funcionou. As pessoas não funcionavam daquele jeito. Por quê? Porque nós temos no 4º mandamento um padrão estabelecido que vem da criação e também um padrão que nos é dado por Deus em função de nos lembrar aquilo que Ele fez. E Ele então no mandamento ele nos diz: olha, você lembra que você foi servo? Você lembra que você foi escravo? Você lembra que você não tinha dia de descanso e agora você precisa ter? Então nós encontramos esse descansar, o cessar de fazer, nos é dado na Escritura, e em Êxodo 20, a razão que é dada, aí está Êxodo 30, né? Em Êxodo 20, a razão é criacional. Em Deuteronômio capítulo 5, a razão é exatamente porque eles haviam sido escravos na terra do Egito. Nós precisamos lembrar que esse Shabat, ele foi feito para o homem. O texto da Escritura diz que Deus cessou de fazer, mas o próprio texto no Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus vai apontar para esse fato de que nós precisamos aprender a ter esses ciclos de trabalho e de exclusividade na adoração. Jesus nunca criticou a guarda do sábado. O que Jesus fez foi
criticar a maneira legalista como o judaísmo da sua época abraçou a guarda do sábado. Aliás, havia um conjunto de regras e leis que os judeus inventaram para interpretar a lei de Deus como eles deveriam fazer. E o farisaísmo, então, era conhecido por ser aquele grupo de pessoas que abraçava essas leis na ponta da lei, na ponta da caneta. 613 regras que eles precisavam seguir para cumprir a lei de Deus. Se eles fizessem isso externamente, eles eram considerados santos. Mas isso se torna rapidamente num processo de hipocrisia. Eu já fiz algumas viagens a Israel, e já vi muito disso, já morei lá por alguns meses. É impressionante a maneira como você começa a interpretar o Shabat de maneira legalista, como você se torna hipócrita rapidamente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai se hospedar num hotel lá em Israel, ou em outros lugares onde o judaísmo é frequente, eles têm as definições do que é trabalho e do que não é trabalho. Ou seja, você não pode trabalhar no sábado. Quais são as coisas que você não pode fazer no sábado como trabalho? Por exemplo, você não pode acender a luz. Clicar no interruptor é uma quebra do quarto mandamento. Ok? Então, eles põem o quê? Timer. Então, chega num determinado horário, na sexta-feira o timer liga a luz, depois ele desliga a luz e aí pronto. Segundo, você não pode acender fogo. Nem aquele fogo do fogão, aquele que faz clac, clac, clac. Não pode. Então, se você quiser cozinhar nesse dia, você tem que ter um timer no fogão e o fogão tem que dar certo. Você tem que cozinhar naquele horarinho lá. As irmãs já estão preocupadas aí porque não vai rolar, né? Mas você chega num prédio lá e os prédios têm o quê? Andares. E você não pode subir X degraus. Se você subir mais de tantos degraus é trabalho. Então você tem que usar o quê? Elevador. Mas se você apertar o botão do elevador, é trabalho. E você não pode trabalhar. Então, você chegava lá no hotel e tinha o elevador do Shabat. O que é o elevador do Shabat? O elevador do Shabat, ele passa de andar em andar e para em todos os andares. Subindo e descendo. Porque aí você não trabalha. Só que tem o outro, o elevador dos pagãos, dos goim. E eu usava o elevador dos goim. Logicamente, eu podia apertar o botão. Aí eu entrava no elevador, vinha rapidamente um da religião, entrava junto e falava assim, você aperta o andar tal para mim? Ele não pode, mas eu posso. Gente, tudo que é regra que nós formos fazer e criar, ela vai se tornar em alguma espécie de legalismo. O que nós não devemos fazer, primeiro, associar o Shabat ao sábado do calendário, ao dia 7º exclusivamente. Vamos supor que você morasse num outro país, ok? E que o dia naquele país, que é o dia de descanso, é a quarta-feira. Você como cristão, você poderia guardar a quarta-feira ao invés de guardar o 7º dia? O que você acha? A minha resposta para você é óbvio. Aliás, nos meses que eu morei em Israel, eu queria ser diplomata em Israel. Ser diplomata em Israel deve ser a melhor coisa do mundo. Porque você não trabalharia na sexta por causa dos árabes. Não trabalharia no sábado por causa dos judeus. Não trabalharia no domingo por causa dos cristãos. E não trabalharia na segunda, porque afinal de contas você precisa descansar um dia, né? Então, ia ser muito bom. Ia ser vida de político, né, no Brasil, porque eles são mais ou menos assim também. Mas, lá, quando eu estava lá em Israel, eu adorava Deus no sábado. Porque a igreja que eu frequentava em Israel, ela se reunia, na verdade, na sexta à noite, que é o costume dos judeus de começar o sábado. E era uma igreja cristã em Israel. Eles tinham um culto nesse dia à noite. E eu fazia o culto, eu me reunia junto com eles. Então, não associe o Shabat a um dia do calendário, porque isso vai virar legalismo.
Ora, nós vivemos numa cultura e como igrejas nós temos pactos comunitários nos quais nós entendemos, por causa do correr da cultura, que o domingo é o dia de não trabalhar e, consequentemente, o domingo é o dia da reunião do povo de Deus. Então nós vivemos em comunidades nos quais nós concordamos com essas coisas e nós vivemos dessa maneira. Suponha que entre um governo no futuro no Brasil e mude o calendário, dizendo que a partir de agora o dia de descanso vai ser a segunda-feira, porque todo mundo odeia a segunda-feira, então a gente faz o pessoal descansar na segunda-feira para tirar o ódio da segunda-feira. Seria pecado os cristãos passarem a se reunir na segunda-feira? Não. Não associe dessa maneira. Deus não está preocupado com um dia que tem um nome X. O padrão é descansar 1, trabalhar 6. Segundo, não associe o Shabat a atividades legalistas. Eu posso e não posso. Eu posso e não posso. Eu posso e não posso. Porque isso não vai ter fim. Não vai ter fim. Não existe essa solução. Eu já convivo com vários irmãos que acham que o domingo não é dia de comer fora. Então eles preparam a sua vida de uma certa maneira que eles conseguem então dentro da sua própria casa ter o seu alimento, etc. e tal. Eu já convivi com muitos cristãos que acham que isso não tem nada a ver e que você pode ir comer fora. Ora, quando eu morei lá em Israel, o Shabat os judeus todos guardavam. E eles faziam o quê? Eles colocavam quem não era judeu para cozinhar. E eles comiam lá. Então, nós precisamos ser cuidadosos com esses processos. Mas o problema, quando nós não temos essa associação ao calendário, ou a gente não tem regras, é que muita gente, no próprio cristianismo evangélico, diz, então não existe Shabat. E eu acho que esse é outro erro severo. O Senhor Jesus diz, o sábado foi estabelecido, foi criado por causa para o benefício do homem, e não o homem, não Israel, por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus não tinha problema em fazer determinadas atividades no sábado, porque ele queria combater o legalismo dos fariseus que criaram aquelas centenas de regras para dizer, eu faço tudo o que está na palavra de Deus. Mas fazia com as mãos, fazia da boca para fora, não interessava o coração. Algumas pessoas entendem, então, se não tem que guardar dessa maneira como era no Antigo Testamento, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Quando eu morei na África do Sul, quando eu fui fazer meu doutorado, a igreja lá tinha 3 cultos pela manhã. E tinha um culto que era às 8 da manhã. E aí tinha um senhor bem velhinho, ele falava assim, eu gosto muito do culto das 8. E eu perguntava por quê? Porque eu estou livre para jogar golfe. Era a razão dele para ir no culto das 8. Quer dizer, ele queria se livrar do culto para poder fazer as suas atividades diárias. Aí eu estou livre, eu posso fazer, eu já cumpri minha obrigação diante de Deus. Ora, queridos, não é isso que a Escritura espera de nós. E como eu disse bem no comecinho, é bem complicado esse assunto, é bem complicado esse tema. O que eu acredito que está no espírito da lei? O que eu acredito que está no espírito do 4º mandamento? O texto diz assim, guardarás o dia de sábado. Lá no livro de Êxodo, o texto diz assim, lembra-te do dia de sábado para o guardar. Ok? Isso é importante. O que Deus quer, e lembra da ilustração que eu falei, do contrato de casamento? Aí existe o conceito de nutrir o amor. Então é óbvio que eu vou tentar me livrar de todas as coisas que vão me fazer ter tempo e me fazer ter a energia para que eu possa me dedicar ao amor de Deus. Essa é a ideia, esse é o conceito de
Santificar é separar o tempo de uma maneira especial, de maneira que eu possa dedicar esse tempo ao Senhor e assim eu possa também glorificar o nome de Deus, santificando-o. Isso envolve o conceito de eu descansar, ou seja, esse separar do tempo, significa eu eu cessar de fazer aquilo que é regular na vida, para que eu possa trazer a memória, para que eu possa lembrar das coisas de Deus de maneira mais especial. Eu tento ensinar isso para a minha igreja. Eu tenho um acordo lá. Nós somos uma igreja bem pequenininha, é uma plantação de igrejas, e um dos acordos que eu tenho com eles é o seguinte: você vai viajar, você vai estar fora no domingo, eu quero ver o boletim da igreja que você foi. E se faltar 3 domingos, nós temos uma disciplina chamada tronco, né? Vai para o tronco. É lógico que é virtual, não existe um tronco físico, mas virou uma brincadeira entre nós, porque eu entendo que esse dia é importante. Aliás, alguns irmãos pastores vieram me pedir se eu podia pregar na igreja, e eu respondi para o pastor: pastor, domingo eu quero estar com a minha igreja, eu estou plantando a igreja, se eu não estiver lá, essa igreja vai sentir falta do pastor. Talvez no futuro ela não sinta, mas hoje ela sente muita falta. Então eu preciso estar lá. Raramente eu saio num domingo da igreja. Raramente. Por quê? Porque eu tenho uma antecipação tremenda de estar com aquele povo no domingo. Aquela é a família de Deus, e aquela família de Deus é a minha família. E eu quero estar junto com eles em adoração. Eu quero estar junto com eles nesse momento que é especial. A reunião pública do povo de Deus, com a ministração da palavra, com a adoração, com as ações de graças, com os sacramentos, é um momento singular na vida do povo de Deus, no qual Ele nos dá coisas que Ele não dá em nenhum outro momento. Então esse dia se torna para o povo de Deus, se torna para a igreja de Deus, um momento especial, ordenado por Deus, porque Deus sabe que nesse dia nós vamos lembrar de 2 coisas. Primeiro, o padrão do Deus que criou. Por isso que num dos relatos em Deuteronômio é usado o padrão da criação. O texto da criação, viu Deus que tudo era muito bom. E Deus trabalhou em 6 dias e cessou de fazer no 7º, e Ele espera isso do seu povo, a mesma coisa. Mas também é um padrão da nossa libertação. A criação foi antes da queda. Depois da queda, nós precisamos ser libertos. Esse dia é o dia em que a gente lembra que Deus é criador, e nesse dia é o dia em que a gente lembra que Deus é salvador. Por isso é que o dia do sábado, ele se torna para nós, os crentes, um dia do sacrifício prazeroso. Como é que funcionava o culto em Israel? O culto em Israel, culto no templo, ele funcionava diariamente com o quê? Sacrifícios. Todos os dias de manhã, todos os dias no fim do dia, o sacerdote imolava um animal no templo. Não era assim, do jeito que a gente faz aqui. Era um lugar mais rústico um pouco. Envolvia sangue, envolvia cheiro de animais, envolvia fumaça, envolvia barulho, envolvia uma série de coisas. Aquele era o sacrifício. Lembra quando o sacrifício era queimado, subia o cheiro junto com as ofertas que eram queimadas no altar, nos altares, no altar do lado de fora, no pátio, diz que subia um aroma, e esse aroma era o quê? Agradável ao Senhor. Porque isso lembrava Deus que o povo dele estava sendo obediente ao padrão que ele havia criado.
Quando nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja, no dia do Senhor, para adorar o Senhor, isso é agradável ao Senhor. O aroma do nosso sacrifício. E naquele sábado, então, os sacrifícios aconteciam, eles ouviam a lei, eles invocavam o nome de Deus, eles ofereciam um sacrifício, eles focavam a mente e o coração no relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. Uma das minhas, entre aspas, brigas com a igreja é a preparação. O sábado, nosso sábado, ele precisa ser um dia no qual a gente deveria se preparar para o próximo dia. Um dia de antecipação. E o grande perigo é esse. Você não se antecipa, você não se prepara, você acorda emburrado no dia do Senhor, vai arrastado para a igreja e tudo é ruim. Nada presta. Nós temos que ser cuidadosos. Se tem uma coisa que eu não gosto muito, são das programações de sábado à noite na igreja. A gente precisa fazer para os jovens. Legal, faz. Termina num horário decente. Faz com que os jovens se preparem para ir para a igreja. Nós adquirimos tudo aquilo que a cultura popular ensina. Quando é que os crentes gostam de se casar? Sábado à noite. E vai com aquela festa até de madrugada. E o dia do Senhor? Ninguém está nem aí. Nós nos secularizamos nessas coisas todas. Eu não quero ensinar vocês essas coisas com legalismo. A ponto de dizer, olha, eu quero proibir na minha igreja o casamento no sábado à noite. Não é isso. Não faz sentido. Mas as pessoas, se entendessem essas coisas, talvez elas aprendessem que há grande prazer no participar na adoração. Eu antecipo o dia do Senhor. Eu tenho ânsia pelo dia do Senhor. Eu vibro quando um crente diz assim, pastor, estou ansioso pelo domingo. Eu quero ouvir a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu me preparo para pregar no dia do Senhor. Eu gasto horas me preparando para isso. Porque essa é a maneira com que eu pastoreio aquele povo. E aí, às vezes, um crente não vai na igreja. Ninguém gosta de mim. Eu falo para ele, meu irmão, eu gastei 3, 4, 5, 6, 10 horas estudando a palavra de Deus para pregar para você. E você não foi. A culpa é sua. Nós negligenciamos o ir ao culto e a adoração na igreja por qualquer coisa. Estou cansado. Minha chapinha não funcionou, minha unha está encravada, qualquer coisa, vira desculpa para não irmos para a adoração junto com o povo de Deus. Ora, queridos, se por um lado nós corremos o perigo do legalismo, lembra lá de Colossenses, Paulo falando, olha, cuidado, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque isso era sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo. Por outro lado, nós nos tornamos relaxados com qualquer coisa que se relacione à adoração a Deus, e esse dia que devia ser um dia de grande deleite. Então, queridos, no Antigo Testamento, o sábado, lei cerimonial, com todos os detalhes, com a roupa do sacerdote que eu falei no último mandamento, com sacrifícios, etc., aqueles detalhes cessaram. Mas o espírito daquela lei não cessou. Os mandamentos são quantos? Não, para a maioria dos crentes são 9. Infelizmente. E é por isso que eu falei do nosso espírito católico. Porque o catolicismo, sabe o que eles fizeram? Por causa da idolatria, eles ajuntaram o primeiro e o segundo mandamento e separaram o último, para continuar até 10.
Mas eles querem manter as suas imagens, então eles juntaram um no outro, quem sabe dar uma disfarçada. E a gente faz o quê? Nós eliminamos o quarto mandamento, em nome de uma liberdade que eu acho é uma busca tola de liberdade. Então, eu tenho que tomar cuidado com o legalismo, mas eu tenho que aprender a explicar para o povo de Deus o prazer que nós devemos ter, como explica a Escritura como um todo. Lembrar, nos reunir para lembrar do sacrifício de Cristo. Ah, queridos, como eu tenho prazer em cantar sobre o sacrifício de Cristo. Lembrar do sacrifício de Cristo. Lembrar da ressurreição de Cristo. Ter vigor e alegria em saber que o Senhor fez essas coisas todas por nós. E como diz Hebreus, ter o nosso contentamento em Cristo. Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Tinha que ser, ou deveria ser assim no Antigo Testamento. Isaías 58 fala sobre isso. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Olha só essa expressão, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e eu te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Mas a nossa tendência é sempre de criar os nossos próprios ídolos. Então nós inventamos que não é necessário cessar, que talvez esse dia seja mais proveitoso para a humanidade, para a minha família, para a minha casa se eu trabalhar, porque eu tenho que sustentar. E assim nós caminhamos. Sumiu aí? E assim nós inventamos ídolos. Os ídolos maiores que nós temos na contemporaneidade são o nosso sono, o nosso descanso, o nosso lazer, fazer as coisas que nós gostamos. O irmão me perguntou hoje, a gente estava falando sobre esporte, eu falei, o único esporte que eu gosto é Fórmula 1. E tinha que ser logo quando? No domingo, né? E pensa qual que é a hora? 9 horas da manhã, na hora da escola dominical. Isso é ímpio, não é verdade? E quantos crentes eu já vi trocar a comunhão e a vida do povo de Deus pelas coisas que gostam? Porque isso vai lhes dar, na sua cabeça, na sua mente, vai lhes dar maior prazer do que o estar com o povo de Deus, na casa de Deus. Como é que a gente explica essa questão da transição do Shabat, que era no 7º dia, para aquele que é chamado o primeiro dia, que foi o que adentrou no costume dos cristãos. Ora, tá projetando aí? Não, né? Deu um erro aqui, apareceu na tela o erro. Rapaz. Muito bem. Nós precisamos guardar o 7º dia, nós precisamos ser adventistas. Os adventistas são legalistas. Então eles leem no texto e dizem tem que ser assim, vocês estão errados e assim por diante. Mas a gente vê por todo o Novo Testamento que essas coisas mudaram. Vários lugares, João capítulo 20, 19, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos, Jesus se colocou no meio deles. Os crentes, no costume dos apóstolos, passaram a se reunir no primeiro dia,
quando o Senhor Jesus lhes apareceu. Atos 20, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então eles celebravam o sacramento naquele primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando. Apocalipse, achei-me em espírito, naquilo que passou a ser chamado o dia do Senhor. Então a igreja fez essa transição natural daquele último dia para o primeiro dia. E eu não vejo que haja uma obrigação específica, mas nós precisamos aprender a nos ajuntar como povo de Deus, como igreja de Deus, para o culto e a adoração, e aprender a guardar extensões de tempo diante de Deus. Qual é a moral, o valor moral que está por trás desse mandamento do Shabat? Primeiro deles, o quarto mandamento se encontra no meio dos 10 mandamentos. Se ele se encontra no meio dos 10 mandamentos, ele é lei moral de Deus. A lei moral de Deus não pode ser nunca abolida. A lei moral de Deus, ela é permanente. Eu não posso eliminar esse mandamento. Existe, obviamente, uma diferença na maneira como vamos entender esse mandamento, dependendo da maneira como nós entendemos os aspectos de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui os irmãos batistas vão brigar comigo agora. Pastor, não brigue comigo não. Na tradição reformada presbiteriana e outras tradições reformadas, o que acontece? Nossa compreensão dos aspectos de continuidade são maiores do que em outras linhas, como por exemplo os batistas reformados. Então, a razão, por exemplo, de nós batizarmos crianças é porque nós valorizamos mais o aspecto de continuidade, e aí então nós achamos que aquilo que era praticado na antiga aliança tem um correspondente a ser praticado na nova aliança. Essa é a razão pela qual nós batizamos. Outros irmãos que não acreditam no pedobatismo não concordam conosco. Mas por outro lado, dentro dessa tradição, o que acontece? Nós também deveríamos ser coerentes no aspecto de continuidade e entender com mais força o quê? A continuidade do sábado, do Shabat, do dia do Senhor. E nem sempre fazemos isso. Então, é lei moral de Deus, a lei moral de Deus continua. Segundo aspecto moral é que Deus não pode ser adorado sem que nós nos santifiquemos. E Ele nos chama a esse processo de santificação quando nós separamos um dia para essas coisas. Eu tenho muitos amigos pastores que não gostam de viajar, por exemplo, no domingo. E eu preferencialmente não faria, porque é um dia em que eu devo adorar, mas eu não quero ser legalista nesse processo, ok? Então, por quê? Porque faz parte do processo de santificação, por isso que eu contei aquela história. Quando os irmãos vão para outro lugar, eu digo, não tirem férias. Você não pode tirar férias do dia do Senhor, você não pode tirar férias da igreja, até porque se você fizer isso, você vai criar vários problemas. Aliás, eu costumo dizer isso para pais. O que acontece? Eu quero criar os meus filhos no temor do Senhor. Então, eu vou na igreja com os meus filhos, eles não faltam. De fevereiro a junho e de agosto a novembro. Mas dezembro, janeiro e julho é férias, né, pastor? Aí a gente cria os filhos da gente assim. Aí quando chega na adolescência, eles começam a ficar rebeldes, não querem ir na igreja. E você vai dizer assim, ir à igreja é algo que a Escritura manda, nós temos que ir nos reunir com o povo do Senhor. E ele vai perguntar para você assim, mas e julho?
E dezembro e janeiro? Não, aí Deus nos dá férias. Deus não dá férias, queridos. Porque isso é um aspecto de santificação. Nós precisamos ser separados do mundo, nós precisamos aprender essas coisas. E eu sei que muitas vezes o pastor tem dificuldade de tirar férias e ir na igreja. Muitas vezes eu vou em alguns lugares, eu tento disfarçar, colocar um chapéu e tal, porque senão eu acabo pregando no domingo à noite, né? Você vai de manhã, alguém, o senhor não é o reverendo fulano de tal, o senhor podia pregar hoje aqui à noite, né? É uma complicação, mas a gente precisa aprender a santificar esse dia, e isso envolve santificar todo o tempo. Terceira coisa, o aspecto moral do Shabat, é que esse é o único dia a ser separado pelo cristão. Vou falar duas coisas aqui, que eu espero não escandalizar você, mas se escandalizar, azar. Primeiro, Natal não é uma festa cristã. Natal é toda ok. Com isso eu não estou ensinando e nem dizendo não celebre o Natal. Eu não só celebro o Natal, como prego sermões de Natal, mas você não precisa colocar esse dia como se ele fosse diferente dos outros dias do Senhor. Mas eu vou escandalizar você mais agora. Sexta-feira Santa e Páscoa não é uma festa cristã. Não tem isso na Escritura. Tem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando é a nossa Páscoa? Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Então o Senhor é desses aí que não celebra a Páscoa. Não, eu não celebro com coelhinho, é verdade. Mas eu celebro a Páscoa. Claro que celebro. É uma oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas que estão sensibilizadas. Eu não vou perder essa oportunidade. Mas eu tenho que ser cuidadoso. Mas o problema é o seguinte, é que nós passamos a supervalorizar esses dias e menosprezar o quê? O dia que a Escritura diz que nós devemos guardar, que é o dia do Senhor. Quarta coisa, é um dia de dedicação. Agora pulou. Quarto, é um dia de dedicação. A Escritura diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. E nessa parte eu sou radical. Alguns crentes começam a deixar de ir na igreja. Sabe o que a gente devia fazer como igreja? Discipliná-los. Lógico, você segue todos os passos da disciplina. Você vai atrás, você intercede, você tenta. Mas há crentes que o quê? Eles são rebeldes obstinados. Eles precisam ser disciplinados pela sua ausência. Quinto, o Shabat é moral, não é cerimonial. Por isso não crie regras para os outros. Você quer seguir alguma regra? Olha, no sábado eu gosto de fazer assim. No domingo, no dia do Senhor, eu gosto de fazer assim. Mas cuidado, para não ficar criando regra para os outros. E sexto, trabalhe para descansar. Prepare as coisas de antemão. Deixe as coisas prontas. Tenha deleite nesse dia. E assim você vai desfrutar muito mais. O que a gente tem que fazer para chegar agora no fim? Primeiro, é um dia de memória para o descanso. É um dia de lembrança e celebração pelo que ele fez e ainda fará. Um dia escatológico. É um dia de comunhão, de ajuntamento, celebração, sacramentos, instrução, louvor e devoção. Nós precisamos focar nossa vida nisso. Por isso, nossa confissão de fé, em primeiro lugar, diz que nós não devemos tomar esse dia de forma supersticiosa, legalista e cerimonial, e nem guardá-lo de forma negligente e ociosa. Pelo contrário, nós devemos guardá-lo com zelo e dedicação, lembrando que essa é a exclusividade do tempo que nós gastamos com Deus para o louvor da sua glória. Se por um lado eu não quero colocar regras para a igreja, por outro eu tenho que deixar a igreja muito alerta.
de que esse tem sido um dia negligenciado e os cristãos têm negligenciado aquilo que a palavra de Deus nos ordena e nos ensina. Lembrando que Cristo é o nosso Shabat. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso deleite. E isso deve ser o nosso maior prazer. O dia deleitoso do Senhor. Podemos orar, pastor, para encerrar? Vamos orar, queridos. Senhor, nós rogamos no nome de Jesus Cristo, que ao ouvir e meditar na Tua lei, o Teu Espírito Santo nos ilumine, que não nos encontremos, ó Deus, negligentes, que aquilo, Pai, que esse Teu servo aqui nessa noite falou, seja corrigido pelo Senhor naquilo que ele errou, para que o Teu povo, para que a Tua igreja, para que os líderes dela possam ter o desejo de viver vidas santificadas, sem tomar o Teu nome em vão e sem negligenciar esse dia de deleite do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a fazer aquilo que a Tua palavra ordena. E assim, ó Deus, encontremos grande prazer e grande alegria em ver que o Senhor mesmo recebe o nosso serviço e a nossa adoração em Cristo Jesus como aroma agradável. Amém.